governo federal lançou o Sistema Único de Segurança Pública. A ideia é integrar os órgãos federais e dos estados. Para entender como vai ser essa proposta, como ela vai ser desenvolvida, nós vamos conversar com o ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes, e a advogada e integrante do Instituto Cidade Segura, Cristina Gross Villanova. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, gente, o Sistema Único de Segurança, para você que está em casa, é coordenado pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Busca, então, integrar os órgãos de segurança e inteligência, padronizar informações, estatísticas e procedimentos. Na opinião, na visão de vocês, a tentativa do governo de criar esse sistema, ela é positiva e é viável? Comece com a Cristina. Ela é bastante positiva e muito viável porque, na verdade, você já regulamenta questões que há muito tempo eram necessárias trabalhar no âmbito da segurança pública, né? Principalmente na área de formação, no sistema de informações sobre segurança mesmo, na elaboração de diagnósticos, no tema da prevenção da violência e criminalidade. Só que essa proposta ela já está um pouco defasada, porque ela há mais de 10 anos, em 2003 se falava na criação do Sistema Único de Segurança Pública. Nós acreditávamos que com a assunção dessa lei poderia ter tido mais avanços, como um tema muito importante que é a parte do financiamento da segurança, né? Como você induz políticas públicas se você não tiver uma forma mais clara de ter um financiamento, né? Principalmente pensando no repasse fundo a fundo. Você não pode imaginar que vai fazer como é na saúde, na assistência e na própria educação, que é onde vem a inspiração do SUS da segurança, né? Você não pode imaginar que vai fazer uma política contínua e séria através de convênios, né? Que dá um trabalho enorme, tanto para os estados, para os municípios e também para a gestão do governo federal, e ele sempre tem uma interrupção entre um convênio e outro, o que não acontece na nossa realidade, né? Não susta o trabalho esperando recursos do governo federal de uma forma mais completa, mas eu acho que a integração ela é fundamental, pensando que temos aí 27 unidades da federação, fora os municípios com guardas municipais, e aí pensando em para quem é feita a segurança pública, é muito necessário que haja essa integração entre as diferentes forças de segurança. Coronel Mendes, da mesma forma, é positiva essa iniciativa e é viável? Bueno, a lei, como a gente pode ver aqui, ele tem várias folhas, né? Um texto bastante complexo. Assim, na situação que nós chegamos no país, com mais de 60 mil homicídios, na verdade, qualquer coisa que venha, a gente tem que torcer que dê certo, né? Mas eu penso o seguinte, que eles vêm de novo na questão da integração como solução do problema. E me parece que não está aí a solução do problema, até porque a integração sempre existiu, né? Para mim, hoje nós temos dois problemas na criminalidade, ponto. E deve ser atacado esses dois problemas, porque como nós temos dificuldade de recursos aí, tem que priorizar esses dois pontos. Primeiro, sistema penitenciário. Nosso sistema penitenciário é caótico, não resolve nada. Aliás, as grandes gangues, os grandes projetos de crimes, a gente sabe que estão localizados dentro desse estabelecimento, que não tem controle praticamente nenhum. E o outro é a questão da lei, né? A nossa lei hoje é uma lei permissiva, progressão de regime, saídas temporárias, indultos, enfim, ninguém fica na cadeia. Ninguém respeita o Código Penal, ninguém respeita a lei. Então, é um ato de passagem no sistema penitenciário que qualifica essas pessoas para o crime. Então, se não atacar esses dois problemas aí, para mim, de novo, não vai resolver o problema. Porque essa questão da integração, ela é frágil. Porque as polícias sabem o ofício delas. E tanto é verdade que nunca se prendeu tanto nesse país como está se prendendo agora. O número de prisões, por exemplo, aqui no estado, onde a Brigada Militar faz um trabalho importante sobre o combate à criminalidade, mas é aquele vai e vem, prende hoje, amanhã está lá de novo, quer dizer, não resolve o problema da criminalidade. Hoje nós sabemos, há muito tempo, que essas pessoas estão cometendo esses crimes graves, como os homicídios, os latrocínios, os estupros e o roubo, que são crimes graves, hoje são sempre as mesmas pessoas. Eu sempre digo, quando eu estava na brigada, quando me ligavam, olha, prendeu fulano. Eu digo, olha, de 10, eu acertava 8. E não que eu fosse um superdotado. É que a gente sabe que todos eles eram decorrentes da fragilidade do sistema carcerário. Então, não adianta fazer um projeto de lei ou uma lei como esta aí, a 13.675,
né, com várias inserções nela ali, e se não atacar o âmago. E o âmago, para mim, são essas duas questões. É o sistema penitenciário totalmente caótico e a lei permissiva. Né? Penso que o governo federal poderia, quem sabe, assumir o sistema penitenciário desses crimes mais graves, como esses 4 que eu citei, federalizar esses crimes e deixar os crimes menores, tudo entre aspas, né, para os estados. Os furtos, as lesões corporais, essas questões que são atritos da sociedade e que não têm uma gravidade maior, mas que caminham na direção dos segundos para os estados, porque aí haveria, quem sabe, uma possibilidade de ressocializar essas pessoas. Não fazendo isso, para mim, vai no mesmo caminho do próprio SUS. Eu vou tocar no tema que o coronel sugeriu, na integração das polícias, né? Se a gente for pensar aqui, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, polícias militares, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, entre outros. Na prática, se a gente for pensar, começo com a Cristina agora, quando a gente fala em sistema, integrar o sistema, o coronel disse, a integração já existia. Para alguns pode parecer isso, para outros, só essa iniciativa pode dar a ideia de que nunca houve uma integração. Hoje, na prática, a gente deve unir esses agentes de segurança, ou iniciar um novo tipo de integração, reiniciar esse sistema de integração. Como é que tu pensa, Cristina? Eu discordo um pouco do coronel, dizendo que essa integração existe plenamente. Acho que nós já estamos muito melhores hoje do que estávamos alguns anos atrás. Eu trabalhei no estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, a Polícia Civil, ela conseguiu aprovar uma lei de que ela não fornece os dados dos boletins de ocorrência para ninguém, nem para a Polícia Militar. Isso significa um prejuízo muito grande na parte de diagnóstico da segurança pública. Só por curiosidade, qual era o argumento nesse caso? Eu não sei, porque essa lei já existia quando eu trabalhei lá. Depois de 12 anos está até no Ministério da Justiça. Sim. E aí é uma dificuldade muito grande de você conseguir obter dados, principalmente porque o registro de ocorrência, ele não te dá, muitas vezes, a informação sobre o fato em si, que possa você indicar se um tipo de furto ou roubo foi por oportunidade ou se faz parte de uma organização maior, que você não consegue estudar efetivamente o que acontece e mesmo orientar o trabalho da Polícia Militar no policiamento baseado naquilo que a gente diz que é do diagnóstico, em que dias da semana, em que horário. Se você tem um diagnóstico bem feito, você consegue analisar quais são os pontos de maior vulnerabilidade. E aí, quando se fala em município, menos ainda. Há uns 20 anos, o que é considerado pouco tempo em termos de segurança pública, se discute a participação do município na segurança, né? Acho que uma coisa bastante importante que essa legislação trouxe, apesar de que ela também é frágil, porque ela fala sobre a priorização da prevenção da violência, de que a cultura da paz, que o policiamento de proximidade, que muitas vezes é feito pelas polícias militares, né? Aqui no caso pela Brigada Militar, mas ela não traz um capítulo detalhando como isso deve acontecer. Mas o município ele tem uma vocação muito grande para a prevenção à violência e criminalidade, né? Como você, como diz a legislação, buscar, porque a violência ela também tem fatores multicausais, que não é só decorrente da violência das organizações criminosas, né? Ou da violência mais organizada. Como você pode buscar influir na redução dos fatores de risco para que pessoas, principalmente jovens, estejam menos vulneráveis a se envolver, tanto como autores como vítimas em fatores de violência e criminalidade. Isso pensando nas escolas, na integração com as escolas, com os equipamentos de saúde. Então, essa é uma discussão nova e a lei propõe, pelo menos ela dá segurança para o gestor para investir nessas ações que possam trazer um resultado efetivo para a população, principalmente na prevenção da violência e da criminalidade. Bom, eu quero, antes de passar para o coronel, lembrar que você de casa pode participar da nossa conversa pelo 99588-2374, pelo WhatsApp, pelo aplicativo WhatsApp, 99588-2374, apenas mensagem de texto. O coronel anteriormente já tinha dito de que as polícias são integradas. Essa lei propõe um novo tipo de integração, uma nova forma de fazer isso, aprimorar essa integração? Eu li todo o projeto aqui, né? E aí nesse ponto eu concordo com a doutora, né? Agora, a questão da integração, que fala, bom, então vamos integrar sistemas. Bom, aí já é outra conversa. Mas aí tem que ter um sistema nacional
que garanta a troca de informações operacionais, e isso aí tem que ser patrocinado pelo governo federal. Por exemplo, aqui no estado nós temos já um sistema, acredito eu, bem razoável, bom para não fugir muito do tema, né? Que são consultas integradas, onde hoje os policiais civis e militares, eles têm conhecimento dos principais delitos que são cometidos aí através do nome, RG, etc., né? Então, isso o governo pode influenciar. Agora, volto a dizer, num país que tem grande dificuldade orçamentária, né, não pode perder tempo. Eu acho bonito quando coloca a reinserção social dos egressos do sistema penitenciário. Isso é lindo. Mas não é a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é que as pessoas estão atacando, estão submetendo as pessoas no dia a dia, através de homicídios, latrocínios, roubos, enfim, esses crimes bárbaros. Então tem que haver uma ação de impacto contra isso aí. A questão do policiamento de proximidade, outros chamam de policiamento comunitário e tal, eu sempre tenho minhas reservas sobre isso aí. Porque isso é muito bom, hoje nem é o nosso caso, né? Em cidades interioranas onde isso não acontece, esses crimes bárbaros. Então está lá o policial para fazer a relação com as comunidades. Hoje que nós vimos exatamente o contrário. Então hoje nós não podemos perder tempo, hoje nós temos que atacar esses grupos que estão cometendo esses crimes e que estão tornando insegura a vida das pessoas, com grande prejuízo, inclusive, para o Estado, nação. Hoje as pessoas têm medo de caminhar nas ruas, têm medo de ir num restaurante, porque elas não sabem o que vai acontecer. Então é aí que o Estado tem que ser forte, tem que começar por aí, porque senão vai diluir os recursos e os esforços e no fim não vai acontecer nada. Sim. Esse é o meu entendimento. Eu vou começar com o Coronel agora e depois passo para a Cristina sobre orçamento, justamente o que o senhor falou, Coronel. O governo federal informou que pelo menos 50% dos recursos da segurança serão destinados aos estados. Qual que deve ser a prioridade hoje? Lembrando que a gente tem em 2018 eleições para o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul. Todos os candidatos agora devem estar pelo menos atentos a essa verba que vai chegar. Como ela deveria ser investida? O senhor já até citou nos dois pontos. Eu já citei, para mim é óbvio isso aí, né? Primeiro, o sistema prisional. Por exemplo, eu acho que o governo federal poderia, ao federalizar crimes como os homicídios, os latrocínios, os estupros e os roubos, bom, isso aí já resolveria bastante. E o torniquete final seria mexer na lei de execução penal, que isso aí é uma lei hoje totalmente absurda para a nossa realidade. Quer dizer, ninguém mais respeita nada, todo mundo sabe. E o delinquente mais ainda, que ele vai ser preso hoje, ele vai ser solto amanhã. Então isso tem que acabar. Aliás, a criminologia já apontou que o que desvia o criminoso do crime é a certeza da punição. E hoje inverteu-se no Brasil isso aí. Hoje ele tem certeza que não vai dar nada. Olha esses crimes de corrupção, por exemplo, né? Em plena Lava Jato, as pessoas continuam roubando do erário público. Quer dizer, não intimida mais, porque eles sabem que eles vão ser condenados ali a meia dúzia de anos, vai progredir a pena e eles vão estar soltos. Então, esse sentimento de impunidade é grave e isso tem que acabar no Brasil. E não colocar a conta disso aí na polícia, porque a polícia faz o que pode. Sim. E ela está prendendo. No caso de federalizar estes crimes, seria a construção de penitenciários Exatamente. federais. A nação usar esses recursos que dizem que vão colocar e federalizar esses crimes. E aí sim, com a mão forte do Estado, né, fazer com que essas pessoas trabalhem, que elas se ressocializem. Ou então vão ficar lá um tempo indeterminado. Aí sim, nós vamos ter uma paz maior, porque senão nós vamos estar enxugando gelo. Vai continuar a mesma coisa aí, na minha visão, eles fazendo as mesmas coisas, submetendo a população aos crimes que cometem todo dia. Bom, Cristina, nesse caso, né, os 50% destinado diretamente ao Estado para a administração. Hoje, os governadores têm que focar no quê? Olha, eu focaria bastante na gestão. Vou te dizer porque eu já vi muito recurso ser devolvido dos estados para a União em sistema prisional, às vezes de não conseguir acessar os recursos por falta de projetos consistentes, naquilo de convênio que eu falei na primeira parte da nossa conversa. Sim. Recentemente eu estive num estado e aí me contaram que tinham devolvido 9 milhões
para a implementação de um tipo de policiamento de proximidade pela falta de condições de execução. Então, eu investiria bastante na gestão e muito na prevenção. Acho que o coronel tem razão no sentido de dizer que nós temos que pensar em como tratar o sistema prisional, mas eu sempre penso em tratar de uma forma diferente. Primeiro, eu acho que a lei de execuções penais ela não é aplicada, né? Então, as pessoas estão num depósito que não cabe a quantidade de gente. Se a gente for ver o déficit de ocupação aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul, com dados do DEPEN, que está atualizado só até 2016, eu acho que com certeza nós já passamos de 40 mil pessoas presas. Nós já estávamos com 156% de ocupação dos estabelecimentos prisionais. Não tem como você pensar num projeto sério para desvincular essas pessoas da criminalidade e buscar alternativas, tanto para ele quanto para as suas famílias. Mas também atuar na prevenção da violência. A gente poder... E quando falo desses 40 mil presos, a maior parte são medidas alternativas. Sim. Não, são pessoas em regime fechado. Cumprindo pena em todos os estabelecimentos do Estado. Não, pode ser regime também. Uma alternativa nesse caso desses crimes. A gente tem visto, por exemplo, o deslocamento de líderes de facções para outros presídios. Exatamente. Existem estudos que falam da disseminação do PCC para outros estados a partir dessa federalização. Foi isso que aconteceu no que chamam na Revolução. O que colocaram, misturaram os presos e deu no que deu. Então, mas lá é um regime diferenciado, né? Os presos não ficam levar esses presos de um lugar para outro, na minha ótica, ali pouco vai resolver. Aliás, isso pode fortalecer cada vez mais eles, as lideranças deles. Que eles vão cada vez se sentir mais fortes. Porque hoje nós sabemos que grande parte dos crimes violentos, a origem deles são do próprio sistema prisional. Por favor, pode completar, Cristina? Então, nesse caso da federalização, por exemplo, seria uma alternativa se a gente fosse pensar nesses 4 crimes, como citou o coronel? Por exemplo, homicídio, latrocínio, eu acho que tem que voltar a pensar mais sobre a perspectiva de crime organizado, né? Numa outra avaliação de que são crimes transnacionais. Por exemplo, que eu indico da falta de, às vezes, de cooperação entre entes federados, né? Entre os estados fronteiriços, onde se diz que entram, principalmente não só drogas, mas também o tráfico de armas, com os estados que são receptores e, vamos dizer assim, consumidores, né? Então, a falta de integração, a necessidade de você buscar integrar não só a informação, mas a inteligência policial mesmo, nessa integração e na própria articulação deles para poder identificar as lideranças mesmo desse crime organizado. Para quê? Porque eles são crimes transnacionais, eles não são de um estado ou de outro, né? Eles são, na verdade, um prejuízo ao país inteiro. Bom, a gente tem a participação do Nuri, ou da Nuri de Cachoeirinha. Boa noite, seja bem-vindo. Alex, está ali, eu só li o sobrenome. Alex, seja bem-vindo. Mais que uma política de segurança de governo, precisamos de uma política pública de segurança de Estado, com planejamento para os próximos 30 anos. Igualmente, o comprometimento dos novos gestores públicos em seguir as diretrizes, colocando as medidas em prática e garantindo o seu cumprimento. Bom, aqui a gente está falando de um planejamento de 30 anos. Vocês que são especialistas, o nosso planejamento hoje... de hoje para hoje, veja bem, essa lei do SUSP, ela é colocada no final do governo. Tá? Então, coisa assim, não se sabe se o próximo governo vai alocar recursos para implementar essas ações inúmeras que estão colocadas aqui. Tá? Deixa eu ler só da Carolina aqui de Viamão. Seja bem-vinda, Carolina. Boa noite. Concordo plenamente com o coronel. Não tem política bonita. Não podemos perder tempo do jeito que as coisas estão hoje. As pessoas de bem estão sofrendo as consequências dessas leis absurdas em relação ao sistema prisional. Essa é a opinião da Carolina. Eu cheguei a perguntar aqui em outro debate para cientistas políticos qual seria a principal plataforma ou assunto a ser debatido, pelo menos pelo governo federal e pelo governo estadual. O sistema penitenciário, sem dúvida. E a segurança pública num todo entrou Tem ganhado hoje, como a preocupação há uns 20 anos atrás era a saúde, né? Hoje, com certeza, a segurança pública lidera em qualquer pesquisa de opinião. De ser preocupação também. Não, mas a segurança mas eu acho que a segurança, vocês concordam que ela cresceu, hoje está no top 3 das veja preocupações? Bem, além dos números serem extremamente preocupantes, como homicídios, e fala muito em homicídio, mas e os outros delitos? Por exemplo, o roubo é muito maior que os homicídios. Furto, e o roubo né? tem violência na pessoa, né? Nós temos municípios no estado, no ano 2018, que não tem policiais. Veja bem, essas ações de quadrilhas aí que assaltam os caixas eletrônicos vão lá e submete aquela população
a um infortúnio terrível. Sim. Não, imagina como é que fica a questão psicológica dessas crianças, dos moradores lá. Não tem um policial. Então, isso é um absurdo. Bom, a gente que está na comunicação aqui, é só uma curiosidade para vocês. A gente acaba conhecendo Todo cidades do Rio Grande do Sul, municípios do Rio Grande do Sul, que nós nunca ouvimos falar, porque são realmente muito pequenos, fazem parte de uma micro-região com uma cidade muito maior, através da escalada, né, do número de assaltos, de roubos que tem acontecido, né, nessas agências do Banrisul, entre outras, do Sicredi, pontos eletrônicos. Então é só para ver como realmente, estrategicamente, a gente sabe. A população tem conhecimento de inteligência a respeito disso. Qual é a estratégia deles? Falta a gente ver agora... Mas por isso que eu disse, e a questão da integração, como é que vai integrar uma coisa que não existe? Lá não existe um brigadiano, não existe um policial civil, que integração é? Lá precisa o recurso humano, lá tem que ter alguns policiais lá para fazer frente, garantir, porque o Estado, ele se organizou como Estado a partir da necessidade das pessoas de se protegerem. O Estado começou na proteção das pessoas. Esse é o principal, porque nada anda sem segurança. Se não tem segurança, como é que vai se pensar nas outras coisas? O que acontece também é que, como você diz, né, a comunicação ela demanda muito, né? Sim. Então, a concentração de recursos e de profissionais acaba sendo muito concentrado nas cidades e nas regiões metropolitanas, deixando muitas vezes desguarnecido esses municípios menores, onde nunca acontece nada. Então, você acha que também não precisa Pelo menos nesse trabalhar. aspecto, acho que todos vamos concordar que precisam de novas estratégias para que a gente possa atender o interior do Estado. Sabe que uma coisa que a lei traz interessante é a previsão de conselhos. Muito embora no Conselho Nacional eles retiraram a participação dos trabalhadores da segurança e da sociedade civil, eles preveem que nos estados, no DF e nos municípios tem que ter conselhos. Porque eu acho que a gente tem que começar a discutir a segurança. A própria Constituição diz é uma responsabilidade do Estado, mas uma obrigação de todos nós. Sem dúvida. Uma obrigação do Estado, ao contrário, né? Mas uma responsabilidade de todos nós. Sem dúvida. Então, de que as pessoas possam discutir sobre este tema. Eu me lembro que alguns anos atrás tinha um município aqui de Cidreira, um município pequeno, né? Não, Pinhal. Desculpa. Bom, uma do lado da outra ali. Era um Goiás. município pequeno e eles estavam com um problema muito sério da questão do arrombamento. Daí ele queria o recurso para reformar a delegacia. Daí eu falei com o prefeito, o que o senhor tem a ver com isso? Vamos pensar numa outra coisa? Vamos identificar qual é o problema que vocês estão tendo. Ah, chega no inverno aqui, começa a ter muito assalto, uso de drogas. O que ele fez? Ele revitalizou o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, começou a reunir as pessoas que moravam no município e também os órgãos da área de saúde, de assistência, e eles conseguiram transformar a realidade do município. Bom, naquela época. Está aqui a missão, né? É uma responsabilidade de todos nós. Com certeza. Aliás, eu acho que é importante, que se perguntaram para mim onde é que a segurança faliu, foi exatamente quando colocaram essa vírgula na Constituição de 88. Porque até 88 a responsabilidade era do Estado. E aí, como o Estado já estava falido, lá em 88, colocaram uma vírgula e botaram responsabilidade de todos. O que quer dizer isso? Diluir a responsabilidade de todos. E nós sabemos que quando a responsabilidade é de todos, ela é de ninguém. Bom, aqui temos aconteceu. o debate como a gente queria. São as posições e visões diferentes sobre o mesmo assunto. E eu acho que a mensagem final é essa. Vamos debater como propõe a Cristina e também verdade. o Coronel Mendes. Muito obrigado, Coronel Mendes, por nos atender mais uma vez. Nós que Cristina, agradecemos. seja bem-vinda. Muito obrigada O espaço pelo é nosso convite. para o debate e você que participou da mesma forma.